Imagine uma sala mal iluminada, o som abafado de vozes distantes e uma carta selada com um lacre pesado repousando sobre a mesa. Você hesita antes de abrir. Por um instante, seu coração dispara. Esse silêncio, essa pausa, é o limiar entre o que você é hoje e o que poderia ser amanhã. É nesse limiar que mora o segredo que poucos ousam atravessar. Durante muitos anos, aprendi que o verdadeiro tesouro não está nos cofres, mas na mente do homem. E quando descobri isso, minha vida mudou para sempre. Vi, com meus próprios olhos, um dos homens mais ricos do mundo abrir as portas da sua sala e me convidar para sentar e conversar. Senti o frio na espinha ao perceber. Se ele havia conquistado fortuna e influência, não foi apenas por investir em fábricas, terras ou ações. Ele tinha algo antes disso, algo invisível. Você já sentiu aquele medo abafado de nunca ter dinheiro suficiente? Aquele receio de que não importa quanto você lute, ainda estará sempre correndo atrás? A maioria das pessoas vive assim, como se carregasse correntes invisíveis, sendo arrastada por um vento gelado chamado dúvida. Mas e se eu te disser que as correntes podem ser quebradas, não por ouro, mas por algo muito mais simples, muito mais poderoso? Hoje, quero te mostrar a primeira dessas chaves que abrem cofres maiores do que você imagina. Essa chave começa dentro de você, na sua mente, e tem o poder de transformar não apenas seu destino, mas todo o seu mundo. A primeira habilidade que enriquece muito mais do que investimento. Clareza absoluta de propósito. Muitos vivem semanas, meses, anos, sem saber exatamente para onde caminham. E como podem chegar se não têm um destino traçado? Um propósito claro é como uma estrela guia na noite escura. Sem ela, você vagueia sem rumo. Com ela, cada passo, por menor que seja, te aproxima do seu alvo. Lembro-me vividamente da noite em que decidi que não me contentaria em seguir o destino que outros traçavam para mim. Eu era apenas um jovem repórter com sonhos modestos, sem fortuna, sem status. Mas dentro de mim acendia uma chama, não de riqueza, mas de realização, de ajudar as pessoas a entenderem o poder de suas próprias ideias. Naquela noite, escrevi em um pedaço de papel: quero estudar os segredos que tornam alguns homens extraordinários e tornar isso acessível a qualquer pessoa determinada. Saltei da minha cadeira, tomado por uma estranha mistura de medo e esperança. Ali se formava a semente de tudo o que viria depois. Quando encontrei aquele homem rico, não levei um pedido de emprego, nem dinheiro emprestado. Levei uma proposta de aprender, de absorver sua sabedoria, de descobrir o que há por trás de um império de prosperidade. E ele não viu um repórter, viu alguém com propósito. Pergunto a você agora: quantas vezes você já adiou sonhos por não saber ao certo o que queria? Quantas vezes aceitou o seguro, o medíocre, a mesmice, porque tinha medo de errar, de fracassar, de arriscar? A clareza de propósito é como um raio de sol, penetrando a névoa da dúvida, iluminando o caminho e mostrando que vale a pena continuar. Se sua vida está estagnada, ou se você sente que nada do que faz te aproxima de algo maior, talvez você não faltasse boas oportunidades, talvez faltasse clareza. Muitas vezes, o maior investimento de todos não é em dinheiro, mas em definir o que você realmente quer. E quando a mente fica clara, o universo conspira. E se existe uma razão pela qual grandes fortunas surgem e outras igual quantidade de pessoas permanecem na mediocridade, é porque apenas alguns descobriram esse primeiro segredo. Entender que a visão de si mesmo, a clareza de onde se quer chegar, vale muito mais do que qualquer capital inicial. Quando comecei a estudar a vida dos grandes realizadores, percebi algo que me inquietou profundamente. Muitos deles tinham começado com nada, absolutamente nada, além de uma convicção inabalável de que eram capazes de criar algo grandioso. Essa constatação me fez refletir.
Por que algumas pessoas transformam pequenas oportunidades em montanhas de prosperidade, enquanto outras desperdiçam até as chances mais promissoras? E foi então que identifiquei a segunda habilidade, que enriquece muito mais do que qualquer investimento: a disciplina de cultivar uma mente treinada para enxergar possibilidades onde a maioria só vê obstáculos. Você já percebeu como a maior parte das pessoas recua diante dos primeiros sinais de dificuldade? Como se um imprevisto, uma conta inesperada ou uma palavra de desânimo fosse suficiente para derrubar toda a capacidade de ação. A verdade é que a mente humana, quando deixada solta, se torna uma máquina de fabricar desculpas. E as desculpas, por sua vez, são ladrões silenciosos. Roubam sonhos, resultados, coragem e, inevitavelmente, dinheiro. Certa vez, durante minhas investigações, conversei com um inventor que havia perdido quase tudo em uma sequência de fracassos. Ele me contou, com os olhos marejados, que havia desistido do maior projeto de sua vida porque ouviu de um conhecido que aquilo era arriscado demais. Passado algum tempo, outro homem, mais ousado, menos amedrontado, tomou aquela mesma ideia abandonada e transformou a invenção em uma das máquinas mais lucrativas da época. Quem perdeu a riqueza? Não foi o homem pobre, foi o homem sem coragem. E é aqui que entra a força dessa segunda habilidade, a capacidade de disciplinar a própria mente para permanecer focada, esperançosa e criativa, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. Eu mesmo vivi isso. Houve um período em que meu trabalho foi alvo de críticas severas. Alguns diziam que minhas pesquisas sobre a mente humana eram pura imaginação, que ninguém ganharia dinheiro mudando seus pensamentos, que o sucesso era questão de sorte. Lembro-me de caminhar sozinho por uma rua estreita ao entardecer, ouvindo o som distante dos carros antigos e sentindo um nó na garganta. Uma parte de mim queria desistir. A outra parte, silenciosa, mas firme, dizia: continue. A luz dos lampiões parecia dançar nas calçadas, como se o universo me lembrasse que a sombra só existe porque há luz. Foi naquela noite que decidi não recuar. Essa decisão transformou tudo. Como poderia eu ensinar coragem ao mundo se faltasse coragem dentro de mim? E, meu amigo, talvez você também já tenha vivido essa luta silenciosa. Já adiou projetos por medo do julgamento? Já escondeu talentos porque alguém disse que você não era capaz? Já desistiu de algo porque parecia tarde demais? A grande massa vive assim e, por isso, permanece presa. Agora, antes de seguirmos adiante, preciso te pedir algo importante. Se até aqui você sentiu que este conteúdo está te ajudando, clique no gostei e inscreva-se no canal. Esse gesto, que parece pequeno, é o que mantém este trabalho vivo, permitindo que eu continue trazendo mensagens profundas e transformadoras para você. Cada curtida é como um voto silencioso que diz: continue. E isso faz toda a diferença. Agora, sigamos. A terceira habilidade que enriquece mais do que investimento é a capacidade de transformar conhecimento em ação imediata. Não adianta ler centenas de livros, ouvir centenas de conselhos, colecionar ideias brilhantes, se você não age. A grande tragédia é que a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer, mas não faz. E por quê? Por medo, por hábito, por insegurança, por acreditar que não é o momento. O que poucos percebem é que cada dia de atraso tem um custo. E não falo apenas de dinheiro, mas de vida, de tempo, de energia, de oportunidades que nunca mais voltarão. Vi isso de perto quando, anos atrás, ajudei um jovem a desenvolver confiança suficiente para apresentar seu projeto a uma grande empresa. Ele tinha tudo: talento, visão e um produto inovador. Mas faltava-lhe a coragem de agir. Depois de muitas conversas, conseguiu dar o passo. Foi recebido,
ouvido e apoiado. Seu projeto cresceu, ganhou espaço e transformou sua realidade. Enquanto isso, quantos jovens iguais a ele ficaram parados esperando a hora certa? A diferença entre os que avançam e os que ficam para trás raramente é inteligência. Muitas vezes é ação. Você já pensou quantas oportunidades você já deixou escorrer pelas mãos simplesmente por não agir no momento em que deveria? Quantas vezes sua intuição te chamou e você ignorou? Chegamos a um ponto crucial. Você não enriquece quando sabe o que fazer, mas quando faz o que sabe. E lembre-se de algo poderoso. A fortuna favorece o decidido. A vida abre portas para quem bate com firmeza. A oportunidade não visita os indecisos. Há algo profundamente intrigante na forma como algumas pessoas parecem atrair oportunidades, enquanto outras lutam para manter até o pouco que têm. Durante décadas, observando homens de negócios, líderes industriais e trabalhadores comuns, percebi um padrão que não podia ser ignorado. Aqueles que prosperam com consistência possuem uma quarta habilidade que vale mais do que qualquer investimento financeiro. Essa habilidade é a maestria em relacionamentos humanos. Não estou falando de bajulação, falsidade ou favores vazios. Refiro-me à verdadeira capacidade de compreender pessoas, enxergar além das aparências, ouvir com atenção, inspirar confiança e fazer com que outros se sintam valorizados. Nos anos em que convivi com alguns dos homens mais influentes da nação, aprendi que nenhum deles construiu fortunas isoladamente. A riqueza é sempre uma obra coletiva, ainda que apenas uma mente a tenha concebido. Você já reparou como muitas pessoas, mesmo inteligentes, acabam afastando oportunidades simplesmente por não saberem lidar com outras pessoas? Perdem negócios por orgulho, arruinam amizades por impaciência, queimam pontes por arrogância. Quantas portas você já viu se fecharem por causa de um mal-entendido? Quantos relacionamentos promissores morreram porque alguém faltou contato ou humildade? Durante minhas pesquisas, tive a chance de observar de perto um caso que marcou minha memória para sempre. Anos atrás, fui chamado para acompanhar uma reunião que envolvia um empresário influente. Um homem que, apesar da fortuna, era respeitado não pelos seus cofres, mas pela sua postura. O clima da reunião estava tenso. Um jovem executivo, inseguro, havia cometido um erro grave que poderia ter custado um contrato valioso. Eu esperava que o empresário reagisse com severidade. Em vez disso, ele respirou fundo, olhou o rapaz nos olhos e disse calmamente: "Erros são professores caros, mas são professores. Aprenda com este e não o repita." Aquela sala inteira, iluminada por uma simples lâmpada pendurada, testemunhou algo que dinheiro nenhum compra: liderança humana. O jovem, visivelmente abalado, começou dali uma jornada de crescimento extraordinária. Não porque recebeu um castigo, mas porque recebeu compreensão. Quantos líderes você conhece que fariam o mesmo? Quantos fariam o contrário? Essa habilidade de se conectar genuinamente é um ativo valioso, porque cria alianças fortes, abre caminhos e atrai oportunidades que não aparecem para quem vive sozinho no próprio orgulho. E mais, pessoas querem apoiar quem as faz sentir importantes. Querem investir, trabalhar, colaborar e caminhar ao lado de quem as inspira. E eu aprendi isso na pele. Em certa ocasião, ainda jovem e inexperiente, fui recebido por um político de grande influência em Washington. Fui até lá certo de que seria apenas mais uma entrevista. Mas ao adentrar seu gabinete, percebi o quanto minha própria ansiedade estava visível. Minhas mãos tremiam. Minha voz não saía como eu queria. Aquele homem, percebendo meu nervosismo, colocou a mão em meu ombro e disse com um sorriso leve: "Calma, filho, aqui somos apenas dois homens conversando." Foi uma espécie de choque emocional. A gentileza dele desarmou meu medo, e aquela conversa acabou abrindo portas que mudariam para sempre o rumo do meu trabalho.
Pergunto a você, quantas oportunidades você já perdeu por medo de se colocar, por receio de falar com alguém importante, por achar que não era capaz? Quantas vezes deixou que a timidez, o orgulho ou o desconforto o impedissem de criar conexões valiosas? Lembre-se, não existe riqueza duradoura sem relacionamento. A fortuna que você acumula sozinho se vai com o tempo. A que você constrói com pessoas permanece. E agora chegamos à quinta habilidade que enriquece mais do que investimento: o domínio emocional. Se a mente é o leme, as emoções são o vento. E o vento pode impulsionar ou destruir uma embarcação, dependendo de como é controlado. Já conheci homens brilhantes que haviam acumulado vastas quantias de dinheiro em dólar, escritas por extenso, apenas para perderem tudo por causa de impulsos descontrolados. Explosões de raiva, vícios perigosos, decisões apressadas tomadas em momentos de frustração. As emoções desgovernadas transformam oportunidades em ruínas. Mas o contrário também é verdadeiro. Vi pessoas que não tinham capital inicial, não tinham influência, não tinham educação de elite, mas tinham autocontrole. Isso lhes permitiu subir os degraus da prosperidade lentamente, firmemente, até alcançarem posições de grande destaque. Fiz uma descoberta dolorosa sobre isso em um episódio pessoal que nunca esqueci. Eu trabalhava incansavelmente, movido por um desejo quase frenético de provar que meu trabalho era útil ao mundo. Em certo momento, comecei a me cobrar mais do que deveria. Dormia pouco, comia mal, ignorava sinais óbvios do meu corpo. E numa noite fria, enquanto revisava anotações à luz de uma lamparina, senti uma exaustão tão profunda que minhas mãos quase não seguravam a caneta. Meu coração parecia carregar uma tonelada. A verdade é que eu estava sendo destruído não pelo trabalho, mas pelas emoções de cobrança extrema que eu mesmo alimentava. Naquela noite, entendi que disciplina emocional não é sobre reprimir sentimentos, mas sobre direcioná-los. É sobre transformar medo em coragem, frustração em aprendizado, raiva em movimento produtivo. Em outras palavras, quem domina as próprias emoções, domina o destino. À medida que fui aprofundando minhas investigações ao longo das décadas, percebi que existia uma habilidade tão poderosa, tão decisiva, que muitas vezes funcionava como a última fronteira entre o fracasso absoluto e a construção de uma vida digna, próspera e estável. Ela não aparece nos jornais, não é ensinada nas escolas, não é tema central de conversas no cotidiano, mas é a base oculta por trás de quase todos os grandes triunfos que testemunhei. Refiro-me à habilidade de persistir quando tudo parece conspirar para que você desista. Eu a chamo de resiliência inteligente. E digo inteligente porque persistir cegamente, sem reflexão, pode ser tão destrutivo quanto desistir cedo demais. Mas persistir com propósito, consciência e estratégia, isso enriquece mais do que qualquer investimento. Você já percebeu que a maioria das pessoas desiste justamente quando está mais perto de alcançar aquilo que tanto deseja? É quase como se houvesse uma força invisível testando cada ser humano para saber até que ponto ele realmente merece o que busca. Nos anos em que vivi ao lado de grandes líderes industriais, ouvi inúmeras vezes relatos impressionantes de como, antes da virada, veio a escuridão mais densa. Lembro-me nitidamente de um empresário que entrevistei no início de minha carreira. Ele havia falido 2 vezes, perdido quase tudo e sido ridicularizado por familiares que diziam que ele jamais recuperaria o que havia perdido. Certa noite, sentado no quintal de casa, ele ouviu a esposa chorar baixinho porque não sabia como alimentar os filhos no dia seguinte. Foi naquele instante, justamente no momento mais crítico, que uma ideia surgiu em sua mente. Uma ideia simples, quase óbvia, mas que havia passado despercebida durante anos.
ele a colocou em prática imediatamente. Em poucos meses, não apenas se reergueu, mas criou um produto tão útil que se espalhou por todo o estado. Quando o reencontrei anos mais tarde, ele disse: "Minha grande virada veio quando percebi que a dor não era uma barreira, mas um sinal de que eu estava chegando perto." E não posso negar, em minha própria vida também houve momentos em que a persistência parecia a única coisa que eu tinha. Certa vez, depois de anos de pesquisas e entrevistas, meus manuscritos foram recusados por um editor influente. Ele disse que meu trabalho era fantasioso demais, que ninguém se interessaria por estudar o poder da mente humana. Ao ouvir isso, senti uma mistura de frustração e humilhação. Caminhei longamente pelas ruas, ouvindo o som distante dos bondes e sentindo o cheiro da noite fria. Aquele foi um dos momentos em que pensei seriamente em abandonar tudo, mas algo dentro de mim, algo que não sei explicar, insistiu para que eu voltasse para casa, reacendesse a lamparina e continuasse escrevendo. Se eu tivesse desistido ali, nada do que fiz depois teria acontecido. Nem minhas entrevistas, nem minhas obras, nem as ideias que impactaram tantas pessoas. Às vezes me pergunto, quantas vidas teriam tomado outro rumo se eu tivesse cedido naquele instante? E aqui eu pergunto a você, quantas vezes você esteve a um passo de algo grandioso, mas recuou porque o cansaço, a crítica ou o medo falaram mais alto? Quantas oportunidades você perdeu porque achou que não valia mais a pena tentar? Quantas portas poderiam ter se aberto se você tivesse insistido só um pouco mais? Um fato curioso que observei ao longo da vida é que a persistência possui um efeito psicológico impressionante. Quando você demonstra determinação, o mundo parece responder. Pessoas começam a te notar, portas se entreabrem, pequenas coincidências acontecem, ideias surgem, aliados inesperados aparecem, como se a própria vida respeitasse aqueles que se recusam a cair sem lutar. Mas a persistência verdadeira não é produzir esforço vazio. É ajustar rotas, buscar novas possibilidades, aprender com os tropeços e seguir avançando com a mente alinhada ao propósito. Persistência não é teimosia. Persistência é refinamento. Ao longo de toda a minha jornada, investigando homens ricos, visionários, líderes, inventores, trabalhadores humildes e sonhadores anônimos, percebi que existe uma habilidade silenciosa, quase invisível, mas absolutamente decisiva para determinar quem prospera e quem permanece preso à própria estagnação. Não é a força, não é a inteligência, não é o talento e tampouco a sorte. É a capacidade de criar uma visão clara e inabalável do futuro e agir todos os dias como se ela já fosse real. A visão é o berço de toda riqueza, a semente de todo império e a luz que atravessa as noites mais escuras. Sempre que vi alguém alcançar alturas extraordinárias, pude identificar invariavelmente esse mesmo traço. Enquanto outros apenas sobrevivem ao presente, essas pessoas construíram na mente um amanhã tão vívido que sua própria alma parecia empurrá-las para ele. Mas aqui está a verdade que quase ninguém admite. A maioria das pessoas teme imaginar um futuro grandioso. Teme porque, ao imaginar, vê também seus próprios limites. Vê aquilo que não tem, aquilo que não sabe, aquilo que acha que não merece. Por isso, encolhe seus sonhos. Por isso, vive o mesmo ano repetidas vezes, como se estivesse presa em um ciclo que não se rompe. Eu pergunto a você, quantas vezes você desistiu de um sonho antes mesmo de tentar? Quantas ideias você afastou porque acreditou que não teria capacidade, dinheiro ou apoio? Quantas vezes temeu parecer ridículo? Quantas vezes hesitou por medo de ser julgado, por medo de falhar ou até por medo de ter sucesso? A habilidade de visualizar o futuro não é um devaneio, é uma disciplina, é um trabalho, é uma construção diária.
Eu a descobri ainda no início da minha vida profissional, quando entrevistava homens que haviam acumulado verdadeiras fortunas em dólar, sempre por extenso, e percebi um padrão chocante. Todos eles falavam do futuro como se fossem donos dele. Eles descreviam o que fariam, quem se tornariam, o impacto que teriam, e falavam com tanta clareza que parecia que já estavam vivendo aquilo. Foi nessa época que vivi uma experiência pessoal que transformaria profundamente minha maneira de enxergar a vida. Eu trabalhava num pequeno cômodo improvisado, iluminado apenas por uma lamparina e rodeado por pilhas de anotações feitas à mão. A mesa era frágil, o ar cheirava a madeira velha e a sensação de incerteza era constante. Em alguns momentos, a dúvida sussurrava que eu estava desperdiçando minha juventude, perseguindo algo que ninguém jamais entenderia. Uma noite, exausto, encostei a cabeça sobre as páginas de um manuscrito. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração. E foi ali, naquela solidão quase absoluta, que algo mudou. Em minha mente surgiu uma imagem tão nítida, tão real, tão poderosa. Eu via pessoas em diferentes lugares do país, lendo minhas palavras, estudando meus ensinamentos, aplicando-os em suas vidas. Via jovens encontrando propósito, trabalhadores descobrindo coragem, líderes despertando para um sentido maior. Eu vi, com clareza, como se já estivesse acontecendo. Quando levantei a cabeça, tive a prova mais marcante de que a visão é a centelha de tudo. Meus medos haviam diminuído, meu cansaço havia se tornado leve, e aquele trabalho, que antes parecia um fardo, transformou-se em missão. Não era mais se eu iria conseguir, mas quando. Minha visão havia me fortalecido por dentro, e é exatamente isso que quero que você entenda. Quando a visão é forte, a ação se torna inevitável. Homens sem visão vivem reagindo à vida. Homens com visão moldam a vida ao próprio propósito. E se você acha que isso é fantasia, observe o que aconteceu com tantas figuras históricas entre os anos de 1883 e 1970. Os que tinham visão clara, sejam eles inventores, empresários, artistas ou líderes, deixaram marcas profundas. Os que não tinham, desapareceram nas páginas do tempo. A visão cria coragem, a visão cria disciplina, a visão cria oportunidades e, acima de tudo, a visão cria significado. Você já percebeu que os dias de alguém sem propósito parecem mais pesados? Já reparou como a vida parece confusa quando você não sabe exatamente para onde está indo? Agora pense, como seria sua vida se você acordasse todas as manhãs com absoluta certeza do que quer construir? Que tipo de força você teria? Que tipo de portas se abririam? A habilidade final, a que amarra todas as outras, é essa: construir uma visão tão forte que nada, absolutamente nada, consiga apagá-la. Porque quando a visão é clara, o medo perde o poder. Quando a visão é clara, os obstáculos perdem a força. Quando a visão é clara, a vida ganha direção. E tudo o que parece impossível começa a parecer apenas questão de tempo. E lembre-se sempre, a mente humana é como um campo fértil. Aquilo que você planta, você colhe, inevitavelmente. Por isso, escolha semear coragem, disciplina e propósito. Esses três elementos combinados têm o poder de transformar qualquer vida, inclusive a sua, se você decidir agir agora mesmo. E já que o progresso verdadeiro nunca acontece sozinho, compartilhe estas ideias com uma pessoa especial que você deseja ver prosperar. Às vezes, uma simples semente plantada na mente certa produz uma floresta inteira de conquistas. Nos vemos no próximo vídeo.